Muito bem. O mercado imobiliário sempre foi uma coisa que chamou muito a atenção de todos nós, que afinal de contas a gente mora em Porto Alegre, tem negócios aqui, tem empresas, enfim, e há um desenvolvimento de certas áreas em Porto Alegre que são maiores que outras. Umas deixaram já, estão esgotadas e tal, e o mercado se movimenta para outras áreas onde aí existe ainda uma possibilidade de crescimento. Por isso que eu trouxe aqui para conversar conosco o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, Armando Pinto Fontoura. Armando, muito prazer em tê-lo aqui. Prazer é nosso, Foi mais difícil, uma né, vez. cara? Faz hora que estou atrás do Armando. O Armandinho não é fácil, ele foge. Obrigado, Tu obrigado. foge, né, tio? Mas tem... o Sindimóveis, né, Armando, sob a tua direção hoje, tem mais um ano agora, né? Mais um mandato, né? Mais um mandato, é de um ano lá o mandato. 4 anos. 4 anos. 4 anos. Tem mais 4 anos. 26 a 29. Exato, guríssimo. 129. Agora, a renovação disso se dá exatamente porque o sindicato é um sindicato importante, né? Que tem muita gente que não vê essa dimensão toda, mas ele envolve muitos profissionais, né? Nós vamos fazer 82 anos agora, em março, né? Anos. 82 anos, tá? E envolve hoje no mercado imobiliário gaúcho em torno de quase 50 mil corretores, 45 a 50 mil corretores, tá? E o sindicato está aí para fazer pelo corretor. Que quem cuida da lei é o conselho, né? O sindicato fez pelo corretor. Mas convênios bons, convênios importantes, e tem que trazer tudo aí para o corretor. E esse ano, nós estamos falando ali agora, né, sobre os imóveis, o valor do imóvel e juro. O imóvel sempre foi um bom negócio, excelente negócio. Se o imóvel não é bom hoje, se a pessoa achou que não comprou bom hoje, amanhã vai ser bom negócio, porque ele tende a subir sempre, valorizar sempre. O imóvel não desvaloriza. Ele pode não ter a liquidez da hora do dinheiro, está ali no banco, mas ele espera um minuto ali, um pouquinho a mais, e busca um valor um ativo fixo, né, que é importante. Claro, né? É lógico, né? Armando, sempre a gente pergunta o seguinte, com relação ao mercado imobiliário, onde é que está crescendo mais a cidade? Porto Alegre, naturalmente, tem uma área, tem uma região toda de cidade que é limitada, né? O que ainda resta de Porto Alegre para novos investimentos? Olha, assim, sabe que assim, Porto Alegre a cidade em si é um lugar assim que parece que não tem mais lugar para fazer prédio, mas daqui a pouco tem um prédio, compro 2, 3 casas e fazem um belo de um prédio. No centro hoje em dia tem um projeto de fazer um prédio de 50 andares da Duque de Caxias. Pois tem como dizer que não tem mais lugar? Claro que tem. Agora, tem áreas maiores com mais áreas livres, que vai para a Zona Sul, que no outro hora se trabalhou muito na Zona Norte, até porque tem muitas empresas na Zona Norte, muitas indústrias na época lá, então o mercado imobiliário se encaminhou para a Zona Norte, Assis Brasil e Sertório, e vai indo lá para o lado de Alvorada lá, e Viamão também. Bom, e agora está dando um boom para o lado da Zona Sul, porque tem muitas áreas grandes e as empresas querem área grande para fazer condomínios, para fazer de prédios verticais e horizontais, aí, né? Casas, tudo aí. Então, o mercado está sempre efervescente, sempre bom também, né? Tá, mas naturalmente que isso aí envolve muitos corretores de valores, corretores de imóveis, que é um grande valor, né? Que é isso que eu quero dizer. Mas o corretor em si, vocês têm crescido o número de corretores? Há ainda pessoas que buscam ser corretor de imóveis profissionalmente? Com certeza. Silvio, eu digo assim, com certeza mais de 1.000 corretores entram por ano no mercado. É mesmo, é? Mais de 1.000 corretores. Até o número exato a gente não sabe hoje, tá? Mas é bem mais de 1.000. E poucos se retraem, poucos saem, né? Ou por qualquer motivo, mas poucos saem. Tá? Então o número, como eu estou falando hoje, o número é perto de 50 mil. No estado é um número grande, não é? Armando, naturalmente que essa fala minha aqui não é para, digamos... Desmotivar? Desmotivar? Não é desmoralizar, digamos, a questão da profissão de corretor de imóveis, mas lá atrás, há 50 anos, né? Quando se falava em corretor de imóveis, em profissionais que iam fazer a intermediação no mercado imobiliário, ela, durante muito tempo, serviu como, digamos assim, uma última saída das pessoas. Tu te lembra disso, né? Claro. Olha, não consigo isso, não vou... Então, você é corretor de imóveis. O cara começava amadoramente. Quer dizer, amadoramente ele fazia lá, não tinha registro, coisa nenhuma. E aí, o corretor de imóveis passou a ser uma profissão regulamentada. E virou uma grande profissão. Verdade. Só para entender, o sindicato tem 81 anos, como eu já falei. A profissão ela foi regulamentada em 62
com trabalho feito pelo nosso sindicato, na pessoa do Armando Simões Pires, tá? E o mercado imobiliário está cada vez melhorando mais, atualizando mais. Hoje em dia não é só chegar e sentar num plantão e conversar com o cliente, quero isso, quero aquilo. Não, tem que saber muito mais hoje em dia, né? Tem curso hoje, curso superior. Inclusive o sindicato está tentando fazer está fazendo os convênios com algumas escolas de nível superior, porque ser um gestor imobiliário, fazer curso maior. Então, nós vamos nivelando por cima. Como tu diz, já deixou de ser assim, ó, eu não tenho o que fazer, vou ser corretor. Uhum. Não, hoje em dia é diferente, né? Vai de encontro a um conhecimento bem mais específico, né? A pessoa tem que saber de tudo hoje em dia, como eu digo, a corretagem não é muito simples. O cara tem que entender de psicologia, tem que ser padre, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, é um monte de coisa que ele fica entendendo quando ele vai oferecer um imóvel, aqui, ó, isso pode fazer assim, pode fazer assim. Mecanismos de persuasão, né? É isso aí. E para ter a persuasão de fazer o cara comprar o imóvel, ele tem que ter esse conhecimento bem apurado. Exatamente. E como é que tu vai tirar a informação do cliente? Quanto que ele tem para dar de entrada? Qual é o rendimento dele? É uma pergunta que o cara precisa fazer e ele não tem a resposta naquele momento, porque o cliente também fica... Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer isso? Que eu tenho 200 ou 300 ou 1 milhão para dar de entrada, que eu ganho 50 mil por mês, que eu posso pagar 10 mil de prestação? Ele não vai dizer isso aí. Isso vai depender também de do encaminhamento que se der para o processo, né? Exatamente. Porque aí é uma coisa interessante, Armando, que tu tocaste, que é a questão assim do interrelacionamento, né? O profissional de corretagem de imóveis, ele também tem que ter essa questão da empatia, né? Ele tem que saber transmitir as informações e, através desse conhecimento, ter a sensibilidade para poder persuadir o comprador a concretizar a compra. Claro. Isso é uma arte, né? Isso é uma arte. Sabe da ideia, Silvio? Eu estava num plantão numa empresa, numa construtora aí, eu era coordenador, e chegou um cliente lá num dia lá e falou com um corretor, não interessa o nome agora. Dali uma semana, 3 dias, aí o cliente voltou ao plantão. E a recepcionista perguntou, o senhor já esteve aqui no plantão? Eu estive aqui, com quem o senhor falou? Eu não sei. O cara vai saber, mas falei com fulano, com Armando, isso, aquilo. Na verdade, ele não tinha vinculado com aquele cliente, né? E daí pega, quer dizer, para ele não interessou, quer dizer, o corretor não, aquele cliente não é daquele corretor, porque aquele corretor não soube trazê-lo para o seu... Não soube cativar. É por isso que a gente tem psicologia na coisa. Uma arte muito grande. Eu digo assim, nesse mesmo dia, chegou um cliente também, e eu comentei isso com os corretores que lá estavam lá. Chegou um cliente também e disse, eu quero falar com a corretora Conceição, uma amiga nossa que está até hoje no mercado, com a corretora Conceição. Daí, falamos tudo bem, daí o cliente foi embora e disse, esse cliente é da Conceição, porque ela soube cativar o cliente, ela trabalhou o cliente certo, ela soube lá. Na economia comportamental, que eu dou palestra, nós temos uma frase, uma colocação que é a seguinte, quando tu vai fazer uma relação com uma pessoa, tu nunca vai esquecer o nome dessa pessoa, tu nunca vai esquecer como ela te tratou. Se ela te tratou bem, tu jamais vai esquecer dela. Então, esta arte, né, da persuasão, ela implica exatamente na questão da empatia, na questão da pessoa se colocar no lugar da outra pessoa, né, saber ter os caminhos certos para levar o conhecimento de forma que a pessoa fique satisfeita e crie esse vínculo com ela. Exatamente. É verdade? Porque muitos corretores não conseguem fazer isso. Exatamente, né? Exatamente. Tá? Mas voltando isso é importante, o corretor tem que conseguir ter buscar esse cliente, trazer esse cliente para o lado dele. E como eu digo assim, buscar essas informações não é fácil. Mas voltando lá no negócio das vendas que nós conversamos aí, né, tá? O momento, hoje em dia, a Selic é 15%, parece que é um mau momento de comprar. Ao contrário disso, a minha experiência de 50 anos do mercado imobiliário, né, diz o seguinte, esse momento é um momento ímpar para comprar, maravilhoso para comprar, porque a pessoa para vender, ela vai ter que negociar e baixar o preço para ti. Ela vai negociar. E tu comprou o imóvel financiado, tá? E amanhã a Selic vai baixar para 12%, 10%, vai baixar, não tem como se manter por mais tempo nesse patamar de 15% aí, e daí tu vai no banco, num outro banco e faz a portabilidade, e então tu comprou o imóvel num preço que valia 1 milhão, por exemplo, comprou por 900, conseguiu um desconto,
comprou uma taxa de juros alta e renegociou a taxa no banco, uma portabilidade no outro banco. Quer dizer, tem um momento maravilhoso de comprar, não é? Tá? Bom, além desses convênios ainda que você tem fazendo, que atraem o corretor de imóveis, né? Exato. Como é que está, digamos assim, a vinculação do corretor de imóveis com o sindicato? Porque ele não é obrigado, ele é obrigado no conselho, né? Não, obrigado no conselho. Ele tem que ser vinculado ao conselho. Agora, no Sindimóveis, não. Mas como é que está essa adesão? O sindicato é uma coisa, ela é espontânea, né? Eu quero ser corretor de imóveis porque eu acho que é importante, porque tudo da profissão saiu do corretor, do sindicato. O síndico, chegou um corretor ali, no sindicato não me faz nada por mim. Eu digo, não, quando o senhor fizer uma venda e for fazer um recibinho de corretagem lá, o senhor lembre que quem faz a tabela, está na lei, desde 1949, quem faz a tabela é o sindicato. Então o sindicato fez por você. E agora, esse ano, Silvio, nós vamos fazer algumas... E além esses convênios são importantes, né? Porque tem descontos importantes, né? Eu estou fazendo eu fiz esse ano um convênio com a Chevrolet, com a GM, tá, em que tem desconto entre 10% e até 20%, ou até um pouco mais de 20%, depende do carro. E depende do mês, cada mês muda um pouco, conforme a situação da GM lá. Agora também estou fazendo convênio com a Volkswagen agora também, vai ser um convênio muito bom também. Depois nós vamos ver qual é as lojas que que serão credenciadas para fazer esse convênio nosso aí. E o mais importante, Silvio, nós fizemos esse ano, como estamos começando aí, porque é uma coisa que é demorada, uma convenção coletiva do trabalho. Opa! Isso aí vai ser uma redenção do corretor, porque o corretor trabalha numa empresa e não tem direito a nada. Trabalha sábado, domingo e feriado e não ganha um centavo. Então, já foi acertado com o Secov, que é o patronal, tá? Nós temos uma lista de reivindicações, tá? Que fizemos lá, que a Assembleia fez, e nós fizemos uma reunião, chamamos o Secov daí e propomos eles algumas coisas. Eles estão reticentes, estamos discutindo ainda, mas alguma coisa eles já concordaram. Então vai ser muito importante. Eles já concordaram, tipo, com o piso salarial. Então hoje o piso salarial do corretor de imóveis vai trabalhar com a carteira com CLT, é o técnico nível 5 do Estado, dá 2.400 e alguma coisa que eu não sei exatamente qual. Quer dizer, é importante, o corretor trabalha, no final do mês vai ter o salário, vai ter mais 13º, férias, fundo de garantia, isso se ele optar por CLT. A lei também permite que o corretor trabalhe pelo contrato de corretor associado. Essa lei ela entrou em 2015, 2015, né? E o que o corretor ele faz um registro, a imobiliária faz o contrato dos seus corretores, esse contrato é registrado no sindicato e o corretor ele pode, por lei, já que ele não é empregado, trabalhar para quem ele quiser, claro, até para ele também, ele tem um negócio dele. Né? Flexibiliza o trabalho. Um amigo dele quer comprar um imóvel, o outro quer vender, ele está ali, não tem que trazer para a imobiliária dele o negócio. Perfeito. Isso ele tem que se conscientizar. Isso não é o que é vulgarmente chamado aí de IPF, não é? Está dentro da lei, por favor. Ou se a empresa não aceita isso, então que assine a carteira do corretor e se ele seja CLT, daí, não é? Tá? Então, nós estamos discutindo isso aí, estamos fazendo essa convenção coletiva e que vai sair agora, já está no Tribunal Regional do Trabalho, que vai sair o dissídio coletivo. Então, não sei se vai ser agora, porque fim de semana já termina termina tem o recesso da justiça aí, né? E vai ser só para janeiro daí. Mas eu creio que já tivemos uma mediação lá, quer dizer, deve ser um pouquinho mais, daqui a pouco já vai. Mais um mês já deu. A mediação vem, um mês, 2 meses, vai tudo aí. Então vai ser muito bom para o corretor de imóveis isso aí, tá? E para a empresa também, né? Então vai saber quem é o seu SLT e quem é o corretor associado dela aí também. Armando, obrigado pela tua presença aqui, trazendo essas novidades do sindicato. Só quero dizer assim, tio, que o corretor venha para o seu sindicato, que aí está a nossa força, na união de todos, tá? E desejar também, Silvio, nesse momento aí, um Feliz Natal para todos os corretores de imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. E que tenhamos um ano de 26 cheio de prosperidade e junte-se ao seu sindicato, tá? Agradecer a todos e um forte abraço a vocês. E cada vez mais fortalecendo a entidade. Isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Ok, tá? Obrigado.